Olá, meus queridos, boa noite a todos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais um sábado e vamos hoje dar continuidade ao estudo que tivemos início sábado passado com a nossa live e foi um momento gostoso, um momento muito gostoso. Boa noite aos irmãos que já estão aí, que eu posso aqui visualizar, nossa irmã Verônica Campelo, boa noite. A nossa irmã Cleia, nossa irmã Detinha, Aliete, Flaviana, boa noite. Graças e paz a todos. Nós já temos alguns outros irmãos, mas não estou conseguindo aqui visualizar, mas que Deus abençoe a todos, tá bom? Nós vamos, lembrando que hoje nós vamos sortear o livro que foi escolhido ontem. 12 homens extraordinariamente, Bruno, comuns. Na verdade, os irmãos escolheram aí o livro para ser sorteado hoje. O livro da semana passada, quem ganhou foi a nossa irmã Detinha. Inclusive, já iniciou a leitura, disse que o livro é uma maravilha. Boa noite, Eduardo. Graças e paz, meu querido. Acho que foi Anderson, colocou Bruno, teólogo crente. É verdade, viu, Anderson? Boa noite, Ana Lúcia Campelo, nossa irmã Adriana Rodrigues, nossa irmã Silvânia também vai nos auxiliar aqui nessa noite também e está nos dando um suporte aqui. Queridos, você pode não só curtir, mas eu creio que, Bruno, você pode partilhar, eu creio que é o essencial, para que outras pessoas possam assim também estar acompanhando, não é verdade? Eu quero dar as boas-vindas aqui, estamos mais uma vez na casa do nosso irmão Bruno. Bruno, muito obrigado por nos receber e termos o privilégio e a oportunidade de termos esse bate-papo. Lembrando que, como tem sido as outras, hoje não vai ser diferente. Queremos ouvi-los, né, responder as perguntas, se assim for possível. Sempre aprendemos quando os irmãos fazem colocações, isso é muito gratificante. Bruno, boa noite. Boa noite, pastor, seja bem-vindo aqui. É um momento que me faz muito bem, eu estou aprendendo bastante. De verdade, eu tenho tido momentos de estudo satisfatórios, que eu estou desfrutando de alegrias que há muito tempo eu já tinha desfrutado e eu estou redesfrutando da presença de Deus através de algumas verdades que eu estudo, que eu vejo. É sempre uma alegria estar aqui. O privilégio é nosso de receber o Senhor e sua família sempre. Amém, amém. Louvado seja Deus. Boa noite, Maiane, Mateus, por aí conosco também. Lembrando, Bruno, você pode falar um pouco sobre o livro que vamos sortear hoje? Posso. O livro que nós vamos sortear hoje, ele chama-se 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Essa que está aqui é a versão de 2016, mas não se preocupe, nunca foi lido, é novo, zero bala. E existe a nova versão, que é 2019. Esse livro ele vai mostrar que os apóstolos eles eram homens com características de pessoas comuns. A maioria deles eram de pescadores. Alguns poucos tinham grandes conhecimentos sobre algumas áreas, mas a maioria tinha os mesmos problemas que nós temos, problemas de caráter. Eles foram tratados pelo Espírito Santo ao longo da jornada com Cristo e se tornaram homens que morreram pelo Evangelho e por Cristo, pela verdade. Então esse livro ele é muito bom. Teólogos avançados e pessoas recém-convertidas podem encontrar muitas semelhanças entre os apóstolos e nós. Eles eram extraordinariamente comuns e o grande diferencial na vida deles foi de fato Cristo. Então esse livro ele agrada gregos e troianos, e eu acho que é uma das grandes obras do John MacArthur. Amém. Então, hoje vai ser sorteado esse livro e boa noite, Dona Gorete. Seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa live. A tia de Bruno.
É a mãe do irmão Adriano. A mãe do irmão Adriano. Mas é família ainda, né? É família, é uma honra minha. Pode ser minha tia, minha mãe, é uma alegria. Amém. Seja bem-vinda. Obrigado por tê-la conosco. Né? Isso é um prazer nosso. Muito Queridos, simpática. Queridos, vamos fazer um pouco aqui Bruno, comentar um pouco do que foi, né, do que foi visto semana passada. Eu creio que quase todo mundo que está na live hoje participou semana passada. Mas antes disso, eu quero ler o texto com vocês. O texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 6. Se for possível, pegue sua Bíblia ou abra aí a sua Bíblia no seu telefone, no seu tablet, assim como queira. Evangelho de João, capítulo 6. Foi o texto que lemos semana passada. Trabalhamos um pouco sobre esse texto e outros também, mas hoje vamos continuar, até porque hoje nós vamos ver se conseguimos assim terminar o estudo que foi baseado no livro que foi sorteado semana passada. Quando pouco é o bastante. Quando pouco é o bastante. É a provisão de Deus por meio de nós. Tem sido, para mim foi muito edificante esse momento, porque eu pude aprender coisas que eu não tinha conhecimento. E principalmente aplicar na minha vida cotidiana. Na minha vida cotidiana. Porque o que nós lemos e aprendemos, o que vem através das escrituras, de comentários bíblicos, seja o que for, mas que é extraído daqui da palavra de Deus, se nós não conseguirmos aplicar na nossa vida, não adianta. Não adianta ter conhecimento se esse conhecimento ele não for aplicado na nossa vida. Então, tem sido um momento gostoso também para mim, Bruno, em participar desse momento, poder ler algo novo e poder assim mergulhar um pouco e aprender para assim ser aplicado. Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 5, que diz assim, a Sagrada Escritura. Logo em seguida eu vou fazer uma oração. A partir do verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava a fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes teriam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até o verso número 15. Amém. Eu quero convidar você para orar nesse momento comigo. Vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre o texto, que Ele nos ilumine, que o Seu Espírito Santo assim venha nos trazer nos trazer discernimento. Isso é importante,
para que não venhamos a tentar aqui entender por nosso próprio meio e também falarmos do nosso próprio, né, daquilo que vem de nós. Não, queremos falar aquilo que realmente a palavra está dizendo, e para isso precisamos da ajuda do Espírito Santo, tanto para expor, tanto também para assim entender. Então precisamos desse momento, dizer: Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para entender, e que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Amém? Então, ore comigo nesse instante. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia, pelo dia que passou. Obrigado, ó Deus, pelo clima gostoso que está aqui na cidade de Santa Cruz. O dia foi chuvoso, ó Deus, e isso é bênção do Senhor, porque o Senhor é quem pode fazer essas maravilhas. E te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade, por cada um que está conosco nesse momento, através da live, e que a Tua graça e misericórdia seja com cada um, ó Deus. Estamos falando de provisão, estamos falando da Tua grandeza, e, ó Deus, em tudo o Senhor possa estar provendo na vida do Teu povo, dos Teus servos, em cada lar, em cada família, não só provendo, mas também trazendo restauração e salvação. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a Tua palavra, e precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, para que assim possamos não somente transmitir, mas também Teu discernimento, para que possamos absorver e colocar em prática na nossa vida. Por isso nós te oramos, gratos em o nome de Jesus. Ser com o nosso estudo nessa noite. Nós, ó Deus, pedimos a Tua presença sobre todo o momento. Abençoa os que estão em casa e a nossa vida aqui também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos aqui dar continuidade, mas eu quero falar um pouco do que foi falado semana passada. Lembrando que o tema do estudo, que provavelmente termine hoje, né? E se não tem problema, terminaremos assim semana que vem. Nós iniciamos semana passada e o tema é a provisão de Deus por meio de nós, ou seja, por meio do seu povo. Então, usando o texto base, que é o Evangelho de João, capítulo 6, nós falamos sobre 6 pontos. Foi isso, Bruno? 6 pontos, são 10 pontos ao todo. E o primeiro foi: somos chamados a participar do milagre. O milagre dos pães e dos peixes. Então, esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto foi: os milagres de Jesus apontam para a messianidade e estabelecimento do seu reino. Usamos aqui também o texto de Lucas, capítulo 4, verso 21, e outros textos também. O terceiro ponto foi a sensibilidade para ver a dor do outro. Foi o nosso terceiro ponto. O quarto ponto foi perguntas e respostas diante de uma multidão faminta. Esse foi o nosso quarto ponto. O quinto ponto foi esse menino que permanece anônimo fez de sua limitação caminho para ir até Jesus. Esse foi o nosso quinto ponto. O sexto ponto foi dar graças primeiro, repartir depois. Esse aqui foi em cima do versículo número 11 do capítulo 6 do Evangelho de João, do texto que nós fizemos assim a leitura. Lembrando, nós vamos agora para o sétimo ponto, e lembrando que você pode perguntar, você pode partilhar, comentar, desde que seja em relação ao texto, tá bom? Então, já foi colocado aí, deixe seu comentário e concorra ao sorteio do livro no final da live, né? Queridos, nós vamos falar agora, esse é o sétimo ponto, sobre Jesus é o pão da vida. Ele próprio fala isso no texto, né, Bruno? Ele próprio fala isso no texto. Bruno, repartir e dividir. Qual a semelhança que há entre essas duas palavras? Se é a mesma coisa, é o mesmo sentido, ou tem divergência entre essas duas palavras? Repartir e dividir. Explique-nos um pouco sobre essa pergunta,
Mas para isso eu vou ler dois textos. Evangelho de João capítulo 6, verso 35. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Evangelho de João, o mesmo texto que lemos, mais à frente um pouco, verso de número 35, que diz o seguinte: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Foi o que eu falei, que o próprio Jesus fala isso no texto. E o outro texto é do Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 19, que diz: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Nós falamos nessa questão aqui, Bruno, quando Jesus deu graças e partiu, nós falamos aqui no nosso ponto anterior, né? Que aí foi o sexto ponto: dar graças primeiro, repartir depois. Então, Bruno, com base nesses dois textos, o que você poderia falar para nós sobre essas duas palavras, repartir e dividir? O tópico 6, nós falamos que o Senhor Jesus, ele ensina a gente a viver de forma grata. E às vezes, pastor, nós não vivemos de forma grata. Nós enxergamos a vida como quem divide, ou seja, eu tenho uma coisa que é minha, então eu perco, esse é o pensamento de muita gente. Se eu dou parte do meu dinheiro, ou se eu ajudo alguém de alguma forma, então eu estou perdendo. Então é a perspectiva do dividir. Quando eu divido, eu estou pegando uma quantidade inteira e quebrando ela em pedaços menores. E já o repartir, ele tem uma perspectiva diferente. O Senhor, ele dá graças e ele reparte. Quando eu reparto, não existe uma consciência ali de eu estou perdendo. Existe a consciência de que é de Deus. Quando o próprio Cristo diz: eu sou o pão da vida, ali não é um pão literal, porque ele diz que quem crê nele jamais terá fome nem sede. Então, qualquer pão ou água que a gente beba, ela nos satisfaz temporariamente. Mas esse se alimentar de Cristo aponta para uma eternidade. Então, a diferença entre dividir e repartir seria a consciência. Quando eu divido, eu perco. Eu me diminuo em quantidade. E quando eu reparto aquilo que é de Deus. Eu reparto com a consciência de gratidão. Eu reparto com a consciência de que estou fazendo o que faço para a glória de Deus. Só que é muito difícil nós repartirmos daquilo que Deus nos dá, não só financeiramente, mas intelectualmente e emocionalmente. Às vezes nós não queremos repartir de maneira nenhuma aquilo que Deus nos dá. Isso aponta para um coração que tem que ser trabalhado ainda. Certo, Bruno. Então, no caso aqui, deixa eu ver se eu entendi aqui. Não necessariamente quando fala em repartir ou dividir seja algo financeiro. Não. Não necessariamente. Existem coisas que nós deveríamos repartir, mas nós não repartimos porque nós temos uma visão egoísta. Por exemplo, o fazer discípulos. Se cada músico da igreja fizesse discípulos ensinando aquelas pessoas a tocarem seu instrumento que ele domina, nós teríamos muitos músicos na igreja. Se cada professor tivesse alunos para que ele passasse conhecimento, ele estaria repartindo aquilo que Deus lhe deu e cumprindo a ordem de Cristo, que é fazer discípulos. Então ele estaria preparando novas pessoas para dar mais fundamento e apoio à igreja. Então o repartir, ele não tem uma visão mercantilista.
Ele tem uma visão que faz com que eu haja para a glória de Deus. Mas quando eu não me sinto satisfeito com o que eu tenho, esse é o ponto. Quando eu não me sinto satisfeito com o que eu tenho, eu me sinto insatisfeito, eu acho que eu tenho pouco, que o tema do livro que nós estamos comentando é quando o pouco é o bastante. A maioria das pessoas não acredita que o pouco que tem é o bastante. Ele acredita que ele tem pouco e que ele tem pouco quando ele tem muito. E um exemplo foi um colega meu que estava falando comigo, ele disse que ele se percebeu extremamente invejoso. Ele queria a mulher do outro, ele queria o emprego do outro, o curso do outro, Misericórdia. a graduação. Ele queria os aplausos que o outro tinha. Ele queria o respeito que o outro tinha. Ele queria estar nos lugares que o outro estava. Ter feito todas as conquistas que ele sempre quis ter e não conseguiu. Mas ele via em um outro homem ter tudo aquilo. O amor das pessoas que ele queria ter e nunca o amaram. E ele percebeu o seguinte. Esse outro tinha tudo isso. Mas o caminho que ele estava seguindo era o do inferno. Aí ele chegou à seguinte conclusão. Ser bem sucedido naquilo que lhe afasta de Deus, naquilo que lhe afasta da verdade, não é ser bem sucedido. É o contrário. É você estar caminhando para o inferno. Então ser bem sucedido seria estar satisfeito. Com isso, isso não impede que a pessoa busque conquistar novas coisas, novos cursos, novas posições. Só que ele conquistaria não para ostentar alguma coisa para alguém, mas ele conquistaria não por um sentimento de inferioridade, ou por uma ganância, ou porque ele quer mostrar algo para alguém. Ele conquistaria na simplicidade da não inveja. Ele conquistaria porque ele gosta, porque é prazeroso para ele, mas não para mostrar algo para alguém, mas não por inveja de uma vida que ele nunca teve, mas não por uma insatisfação. Porque essa insatisfação, ela corrói, ela faz a pessoa não perceber a bênção que ela tem. E às vezes a pessoa tem tanto e diz assim, eu tenho pouco. Aí é uma perspectiva que é insatisfeita. E por ela ser insatisfeita, isso vai afetar toda a forma como ela vê a vida. Então ela vai ser uma pessoa mal-humorada, geralmente, invejosa. Ainda que existe um invejoso, pastor, que ele não sabe que é invejoso. Ele não sabe. Ele alimenta uma raiva dentro do coração contra alguém. E essa raiva nada mais é do que vontade de estar no lugar que o outro estava. Mas essa pessoa nunca admitiria isso. Então, isso corrói o coração da pessoa e adoece. Então, eu acho que se perdoar-se por ser assim, é um caminho de libertação para que a gente perceba que o pouco de Deus, ele é suficiente. E geralmente as pessoas que acham que tem pouco, tem muito, comparado a muita gente ao longo da história que tiveram menos e estavam satisfeitos. A Josefa Araújo, nossa querida, ela colocou o seguinte, que o povo com Deus é muito, eu acho que o pouco com Deus é muito e sem Deus não é nada, né? Acho que isso dá traz uma certa praticidade para aquilo que você falou aí, né? Um certo exemplo. Boa noite, Assis Campos. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Eduardo colocou o seguinte, que tema maravilhoso. E o quanto a teologia da prosperidade tem deturpado os ensinamentos de Jesus e criado um rebanho imaturo em conhecer a Deus e frustrado quando seus objetivos pessoais não são alcançados. Principalmente, a partilha não é vista como um ato de amor na teologia da prosperidade, e sim como um ato de troca, negociando com Deus. Tudo tem um intuito furtivo, mesquinho e pessoal, totalmente distante dos propósitos de Deus. Se fosse uma barganha,
né? O que ele acabou de citar aqui. Isso é verdade, Eduardo. Bruno, você falando aqui, algumas dúvidas me veio à mente, certo? E eu vou tentar aqui mastigar um pouco dessas dúvidas e tentar fazer algumas perguntas a você. E a primeira delas é o seguinte: pelo que eu entendi, vamos lá do começo, pela pergunta que eu falei sobre repartir e dividir. É a mesma coisa? E pelo que eu entendi, repartir, vamos começar por dividir. Dividir é como se fosse algo matemático. E repartir é como se fosse comunhão. Sim, exatamente. Repartir, agora o senhor foi na raiz do problema. Repartir tem o sentimento de comunhão. Eu não estou acima, não estou abaixo. Eu discordo de quem diz que tem gente que ninguém sabe mais do que outra pessoa. Eu acho isso equivocado demais. Eu sou pedagogo. Pedagogo adora repetir isso. Ninguém sabe mais do que ninguém. Sabe sim. A própria afirmação de que ninguém sabe mais do que ninguém é a pessoa dizendo que sabe mais do que a outra. Mas o que eu acho que é mais correto afirmar é que existem pessoas que elas souberam primeiro de coisas e outras que ainda não sabem. Então, qual a perspectiva da comunhão? Eu ajo para a glória de Deus e então eu ajudo aquela pessoa que não sabe a saber. Aquela pessoa que não tem a ter. Não de uma forma assistencialista ou paternalista, mas como o irmão falou, o irmão Eduardo de Meire, mas de uma forma a tornar aquela outra pessoa mais madura e não deixar ela eternamente na imaturidade. Então seria isso, a perspectiva da comunhão olha para o outro não como se o outro fosse inferior, mais pecador que eu, ou como se o outro fosse superior demais, mas é uma riqueza você conseguir olhar a outra pessoa apenas como outra pessoa. Isso é interessante. Dona Gorete colocou o seguinte: o pouco com Deus é muito e só a graça nos basta. Isso é maravilhoso. Ela colocou: para eu repartir é ação e dividir a solução da ação. Isso é maravilhoso que ela falou. E eu quero voltar aqui ao texto. Bruno, quando eu olho para o texto e eu vejo o garoto, que é anônimo. A Bíblia não fala o nome, não fala a sua origem, não fala sobre a sua família, mas ele teve aqui, ele foi uma peça-chave aqui, usado por Deus e que participou do milagre, né, de Cristo. Então, vamos lá. E até na live passada você comentou sobre isso. Aquele menino, ele poderia ter pego os pães e os peixes que ele tinha e ele ter se alimentado. Isso é meu. Isso aqui é para minha família. Então ele não usou aqui a questão de dividir, mas ele viu a questão do repartir. E quando os discípulos chegam, eu creio que foi André, que chegou e falou para Jesus que tinha um menino que tinha alguns pães e alguns peixes. Foi. Não é? Então, isso é maravilhoso. Eu acho que isso aqui se encaixa naquele ponto lá, eu creio que o terceiro ponto, de olhar para a dor do outro. Talvez aquele menino pegou aqueles pães, aqueles peixes e viu aquela multidão. Eu não sei o que se passava pela mente dele, né? Mas alguma coisa ele queria fazer com aquilo. Ele tinha em mente com aquilo. Tinha. Mas a pergunta não é essa ainda. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Você vai lembrar, a pergunta não é essa. A pergunta, na verdade, é o seguinte: quando você falou em egoísmo, essa questão, por isso que eu puxei o assunto do menino, e hoje essa questão, e eu vejo até a questão de muitos que se dizem crentes e falar assim, por que o ímpio prospera e eu não prospero? E muitas vezes gera uma inveja em cima daquilo de que o cara, às vezes, o ímpio, às vezes, ele consegue, não por causa do seu suor, mas por coisas ilícitas, né, por meios errados, e é como você falou, às vezes está caminhando para o inferno, mas aí, às vezes, até o próprio crente, ele almeja aquilo, ele deseja aquilo, e adoece sobre aquele sentimento.
Sim, existe a glória do mundo que é muito cobiçada. E quando nós desejamos a glória do mundo de forma. A palavra que eu utilizei agorinha foi inveja. Uhum. Quando eu olho para a glória que o mundo tem e eu invejo, então eu vou acabar. E se eu não tenho comunhão com Deus, eu vou acabar então buscando a minha fatia do pão da glória do mundo. E isso é um escorrego para um pecado. Então, eu tenho que desejar a glória de Deus. Eu acredito assim que uma forma muito importante de nós percebermos nosso coração, se ele deseja a glória do mundo, se ele deseja o aplauso do mundo, ou se ele deseja o aplauso de Deus, é nós orarmos a Deus perdoando. Eu tenho um costume de fazer isso. Eu tento me lembrar de coisas que me magoaram, de palavras que as pessoas disseram que me entristeceram, mas eu não quero me lembrar disso para que eu fique com raiva de novo, porque eu não sou doido. Eu quero me lembrar disso para que eu ore perdoando, porque eu sei que as pessoas podem me magoar de novo, me machucar de novo, que elas podem ser cruéis de novo e de novo. Então eu tenho que me blindar, não sendo frio, nem egoísta, nem cheio de ódio, ou como minha mãe disse, estando armado com pedra na mão para rebater. A pessoa diz um, eu digo 10. Porque a visão do mundo é essa. Eu acho que a visão do Evangelho é eu estar com o coração em oração constante, uma oração de perdão, porque assim eu vou perceber por que eu tenho raiva das pessoas, por que eu me sentia triste quando alguém falava isso ou aquilo. Então, Deus trata muito no nosso coração quando nós temos uma oração constante de perdão. Eu lembro o que me fez mal, o que me magoou, e eu, ao invés de desenvolver uma personalidade mais fria e amarga, então isso deveria me fazer ir a Cristo, igual o menino foi. Senhor, eu tenho pouco, mas eu vou até o Senhor. Porque Jesus nos mandou perdoar 70 vezes 7. Centenas de vezes. Então, existem coisas que eu perdoei, mas aquilo lá na frente, eu orei e pedi perdão, me senti bem. Lá na frente aquilo me magoou de novo. Então, acho que é importante para a maturidade cristã estar perdoando e com esse coração de perdão. Porque quem magoa a gente uma vez, vai magoar 2, 3, 4. E nós temos que estar prontos não para revidarmos de forma grosseira, mas para perdoarmos quantas vezes for necessário. Eu acho que isso é uma atitude que eu tenho que alimentar, porque do contrário eu vou estar desejando, por causa da minha não comunhão com Deus, eu vou estar desejando o mal ao próximo, o mal a quem pensa diferente. No meu coração vai ter raiva, ira, ódio, jamais tratados por Deus, porque eu não apresentei a Ele em oração. Eu vou ter um coração invejoso e eu vou querer o aplauso do mundo. Então, eu estando nesse estado, primeiro, eu vou estar fazendo mal a mim. Segundo, vai ter pouca disponibilidade no meu coração para querer fazer o bem pelo Evangelho. Eu penso assim. E o interessante, Bruno, é que... Eu não sei se eu fugi do tema, pastor. Se eu não, puxa minha orelha. Não fugiu. É porque assim, abre um viés para muita coisa. Então é bacana falar sobre isso, porque até mesmo as pessoas estão falando aqui, né? E isso traz viés para muitos pensamentos e que vem agregar ao texto. É por isso que é bom manter esse feedback com as pessoas, e isso é maravilhoso. Bruno, quando isso acontece, e aí você estava falando sobre inveja, e muitas vezes nós invejamos, como falamos aqui, mas invejamos aquilo que as pessoas nem têm. Por quê? Porque às vezes a pessoa vive uma vida que não é dela, vive uma vida de aparências. Sim. Então muitas vezes
A quem está invejando na verdade uma farsa, né? Como também muitas vezes se vive uma farsa, para tentar mostrar para as pessoas aquilo que na verdade não é. E às vezes nós nos apegamos a coisas que nós dizemos que é nossa, mas nunca foi. Nunca foi, na verdade. É. Interessante. E nós usamos máscaras na sociedade. Na sociedade, nós usamos máscaras até certo ponto, até certo sentido. Deixa eu explicar bem, para que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer. Às vezes nós estamos na igreja e nosso coração longe de Deus igual o ímpio, e a gente julgando o ímpio. Não, aquela pessoa ali é incrédula, o coração dela é ruim. E às vezes nosso coração está bem longe de Deus, mas por fora nós aparentamos estar cheio de Deus. E o que acontece? Eu creio que Deus, em Cristo, Ele nos ama além das máscaras. Essa é a nossa sorte. Porque se Ele amasse a minha máscara de crente, que eu aparento e que não está nem aí para Deus, muito menos para o Evangelho, na prática da vida cotidiana, se Ele amasse essa minha máscara hipócrita, eu estava destruído. Então, Deus, Ele ama o que está por trás da fachada. Ele nos ama integralmente. O Evangelho diz que Deus provou seu amor dando Cristo, e Cristo se entregando, sendo nós pecadores. Pastor, eu estava refletindo sobre isso ontem. O senhor já pensou o senhor entregar seu filho ou sua filha para morrer por gente ruim? Eu jamais entregaria o meu. Por quê? Porque eu não tenho um amor tão infinito quanto Deus por sua obra criada. Então, o amor de Deus, ele é tão grande que ele se manifestou em Cristo, se entregando para morrer por gente ruim. Eu acho que eu nem quem está me assistindo aí, a não ser que você seja um psicopata ou sociopata, acho que dificilmente você entregaria seu filho para ser sacrificado por gente e passaria a vida de forma hipócrita, não ligando para Deus de forma efetiva. E Deus prova que Ele é amoroso. Isso é uma afirmação que eu acho que nunca vi em todos os livros de Platão ao que chegasse aos pés dessa afirmação. Que Deus prova seu amor entregando seu filho. Só sabe disso quem é pai, quem é mãe. Entregar o seu filho é uma coisa absurda para morrer por gente ruim que você nem conhece. Mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entrega Cristo. É um amor assim inexplicável. E esse amor, ele cai sobre nós além das máscaras da hipocrisia que a gente ostenta. Até porque é o seguinte, quando Deus olha para nós, Ele não olha para a nossa máscara. Essa é nossa sorte. Não é verdade? Ele olha para Cristo em nós. Sim. Porque o salmista no Salmo 139 vai dizer que Ele sonda o nosso coração. O salmista lá no Salmo, não lembro agora, ele vai dizer que Deus não nos trata segundo os nossos pecados ou consoante as nossas iniquidades. Mas nós pagaremos um preço por isso. Porque o pecado ele traz consequências. Sim. Não é porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados que aí vamos fazer. Não, nós pagaremos um preço pela consequência do pecado. Né? Há consequência no pecado. Então nós devemos lembrar disso. Mas Deus em amor, Ele se entrega, né? Ele vem e entrega o seu Filho, se faz carne, deixa a sua glória e vem provar esse amor por nós ainda sendo pecadores, como você falou. E isso é interessante porque mesmo quando estivermos usando essas máscaras, Deus ele nos conhece, Deus ele nos sonda e a graça recai sobre nós. Porque se não fosse a graça de Deus... E Ele nos ensina também. Eu sempre digo a Giovânia que a nossa sorte no nosso casamento foi que nós temos Deus. Porque eu sou totalmente o oposto da minha esposa. Na verdade, Bruno, são em todas as áreas, meus queridos. Em todas as áreas da nossa vida, se não fosse a graça de Deus ser derramada... E Ele ensina, pastor. Ele me ensinou a conviver com ela, de forma a admirar essa diferença e de forma a respeitar, tendo como que as diferenças elas não se tornaram ódio entre os dois, mas um percebe no outro aquilo que não tem em si
e aquilo vai me amadurecer. E essa relação harmoniosa só foi possível por causa da graça de Deus. Porque nem eu sou psicólogo para ter um entendimento abrangente sobre isso, nem minha esposa. Então, nós vemos que Deus foi sempre muito bom conosco. E é como o irmão Fernando Mateus postou: melhor um pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Com injustiça, é verdade. É verdade. Boa noite, Jane. Boa noite, graça e paz. Deixa eu ver aqui os comentários. Nossa querida Gorete botou o seguinte: a prosperidade vem muito do nosso elo com Deus. É verdade. Dessa intimidade com Deus, dessa comunhão com Deus. E o interessante é que eu posso até falar o seguinte: por mais que essa prosperidade não seja abundante, mas por termos esse elo com Deus, ou seja, por termos essa intimidade com Deus, aquilo que temos, por mais que seja para aquele dia, nós conseguimos entender que é o bastante de Deus na nossa vida. Então isso é interessante. Interessante essa questão. Fernando Mateus colocou o seguinte: de fato, o pouco com Deus é muito quando nos satisfazemos com o que Ele nos dá. Como diz Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 11, que diz o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O próprio Paulo é um exemplo disso para as nossas vidas, né? Ele próprio fala aqui que ele aprendeu a viver. Interessante que ele usa aqui, ele diz o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Já pensou? Em toda e qualquer situação, ou seja, não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, porque ele entendia que mesmo estando com pouco, mas estando com Deus seria o bastante. Eu vi um herege, pastor. Eu não vou citar o nome dele não, mas misericórdia. Ele disse que o apóstolo, ele começou dizendo no vídeo que o apóstolo Paulo sabia menos do que ele. Daí você já tira a pessoa. E ele diz: o apóstolo Paulo era um ignorante. Viveu em uma época de ignorância. Que nós temos a ciência e nós sabemos muito mais do que o apóstolo Paulo. Só que quando nós paramos para pensar sobre uma afirmação simples, que Deus amou o mundo e Ele provou esse seu amor entregando o seu Filho, uma afirmação dessa, quando nós entendemos ela a fundo, eu pelo menos me sinto mais feliz lendo e refletindo sobre isso do que lendo tantos livros que eu tenho aqui de grandes pensadores do passado. O apóstolo Paulo não era ignorante. Então ele tinha um entendimento profundo. Esse entendimento profundo que dava a ele ele refletiu. Eu acho que o apóstolo Paulo ele tinha duas coisas. Ele era extrovertido. Ele falava com todo mundo, evangelizava todo tipo de gente. Mas ele também tinha um caráter onde ele refletia muito sobre as verdades do evangelho. E nisso ele chega a essa conclusão que, ao entender essas verdades, nós nos exultamos e estamos satisfeitos, mesmo às vezes não tendo financeiramente muita coisa. Amém. A nossa irmã Cleia colocou o seguinte: é a mesma coisa que eu conheço a palavra do Senhor e não ensino para quem necessita. Ela colocou egoísmo, ou ego. E Bruno, vem aquela questão do conhecimento. Às vezes nós temos tanto conhecimento, né, e não só a questão do repartir ou dividir em relação a finanças, mas principalmente aquilo que você falou: ter conhecimento e não dividir, e não repartir, e não ensinar, passar para as pessoas. Isso é egoísmo. Principalmente quando se trata da palavra de Deus, quando se trata de um talento que Deus nos deu. Né? Porque tem pessoas que não têm dom, mas podem ter um talento para tocar, né? Para fazer algo que sirva para a obra, para o reino. Não é verdade? Deus distribui seus dons sobre seu povo de forma multiforme, mas muitas vezes nós não nos dispomos a servir com esses dons. E às vezes por causa de coisa besta.
que a gente coloca como se fosse um monstro que impede, mas nem é. Geralmente é um coração que não tem muita comunhão com Deus. É verdade. Dona Gorete colocou o seguinte: na mágoa procuro relevar para o mal não ficar comigo, ou seja, não odiar e sim amar. Isso, Dona Gorete, eu quero até falar um pouco sobre isso. O Bruno deu uma pincelada aqui, usou até um exemplo aqui pessoal. Não é fácil. Não é fácil você sofrer, às vezes. Vamos usar um exemplo aqui. Você sofre uma crítica, você sofre algo que alguém fez com você, um bullying, alguma coisa, e aí você lidar com aquela situação e não usar aquilo de uma forma má, mas perdoar. E quando você consegue fazer isso, você vive em paz, porque você está trazendo paz para a sua vida, você está trazendo perdão para você mesmo. Isso é interessante. E não é todo mundo que consegue fazer isso. Não é todo mundo que consegue não só perdoar as pessoas, porque muitas vezes a questão não é perdoar quem lhe fere, é você conseguir perdoar você mesmo. E isso eu creio que é o mais difícil, talvez. Existem muitas competências emocionais, socioemocionais, que nos faltam. E cada pessoa é diferente da outra e precisa desenvolver essas competências no seu amadurecimento para lidar com justamente esses problemas da vida. Porque nós vamos lidar com gente diferente de nós. Por exemplo, o senhor é mais extrovertido. O senhor consegue juntar várias pessoas e fazer ali uma comunhão. Já eu sou introvertido. Eu sou a pessoa que analisa o que está acontecendo e internalizo para mim, tirando minhas conclusões. Mas eu não sou de estar animado, agarrando as pessoas ou fazendo uma boa recepção. Não é nem que eu não goste de fazer isso. É porque eu prefiro que outra pessoa faça, porque não é uma capacidade minha. E existem pessoas que são introvertidas e extrovertidas. E nessa diferença de personalidades, nós temos que desenvolver e tratar em nós coisas que às vezes nós não aprendemos, nem na escola nem na família. Que é essa competência da maturidade cristã de lidar com o que acontece e lidar em paz, lidar segundo a ótica do Evangelho, lidar para a glória de Deus. Então isso só vai se desenvolver em nós quando nós dedicarmos tempo a estudo, a oração. Para quem é mais introvertido, para quem é mais extrovertido, você pode conversar com pessoas, através da conversa com pessoas sábias, a gente aprende muito. Eu não sou de conversar. Se eu tiver de aprender porque alguém está conversando comigo, me ensinando, eu não aprendo. Eu tenho que ler. Uma pessoa pode me dizer 10 vezes a mesma coisa. Ele pode botar uma música tocando aquele assunto. Se eu não internalizei da minha forma, no silêncio, isolado, eu não aprendo. E já tem gente não, que ele só se sente bem no meio de muita gente. Então, são competências emocionais que a gente tem que aprender e respeitar. Isso faz parte da nossa maturidade. Amém. Boa noite, nosso irmão Daniel, nossa irmã Nazaré Fernandes, graça e paz. Fernando Mateus colocou o seguinte: para complementar Provérbios 15, 16 e 16, 8, que diz o seguinte, Provérbios 15, verso 16, que diz: o melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Isso é uma verdade. E verso 8 do capítulo 16, melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Isso é uma grande verdade, né? Se trata do que nós estamos falando aqui. Nosso querido irmão Eduardo colocou o seguinte: se temos o Espírito Santo e damos ouvidos à sua voz, isso é interessante que ele colocou aqui, e se realmente temos Cristo em nosso coração, as obras irão fluir de forma natural. O cristão autêntico, ele não vai fazer obrigação, mas com ato de amor, de uma forma que você não entende. Classifico aqui como sobrenatural. Passamos de indiferentes ao outro e passamos a ser impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo a agir com amor,
Isso não apenas na partilha, no dízimo, na compreensão, reflete em todas as... Eduardo, que coisa bacana você colocou aqui, nos traz, por isso que a gente para um pouco para falar sobre apenas duas coisas. Dividir e repartir. Mais do repartir, que é a questão da comunhão. E aí a gente já traz o que? Já entra em outros temas. E isso é verdade aqui. Quando nós entendemos e iniciamos aquilo que a nossa querida Gorete falou lá em cima, vivemos um elo com Deus, uma vida de intimidade, em comunhão, reflete nisso aqui que você falou. Né? Se temos o Espírito Santo, na verdade, a questão toda não é nem às vezes se temos o Espírito Santo. A questão é que muitas vezes nós temos e nós vivemos uma vida amargurada, nós vivemos uma vida egoísta, nós vivemos, e aí eu paro às vezes um pouco para pensar, nós vivemos uma vida de ambição, e aí eu paro um pouco para pensar, realmente será que temos partilhado ou temos demonstrado os frutos do Espírito Santo na nossa vida, que Paulo tanto fala lá em Coríntios, né? Então muitas vezes a questão nós realmente temos o Espírito Santo, mas nós não estamos tendo esse elo, ou seja, essa intimidade com Deus. E quando essa intimidade com Deus ela é distanciada, isso nós dá vazão ou dá brecha para que o inimigo entre de uma forma devastadora na nossa vida e cause tudo isso que nós sabemos que ele causa. Divisão na nossa vida, afastamento de Deus, porque vem um pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Aí ele planta egoísmo no nosso coração, ele planta inveja no nosso coração, e aí abre-se precedente para muitas outras coisas. Tudo isso porque a gente abre uma brecha, a gente se distancia de Deus na verdade. Daniel colocou o seguinte: Paulo, apesar das adversidades, queria era quem o Evangelho fala, né? Queria Cristo, é verdade. Maiane colocou o seguinte: infelizmente há pessoas que invejando o dom que Deus deu para outras pessoas, ao invés de se alegrarem com o que Deus lhes deu e cumprir o seu trabalho. Devemos nos alegrar com a misericórdia de Deus, que nos dá os dons e talentos para a edificação da igreja. Maiane, e o seguinte, eu vejo às vezes, pessoas que têm um dom, têm um talento extraordinário, mas vive focado no que o outro faz e acaba não desenvolvendo o seu dom e o seu talento. E são pessoas que têm um talento, têm um dom maravilhoso, mas fica tanto focado naquilo que o outro faz, porque faz melhor, né? Porque ele não consegue fazer aquilo. Mas por quê? Porque ele talvez não esteja conseguindo desenvolver, porque ele está sendo impedido pela inveja, talvez pelo ódio, pela ganância. E isso impede de prosperarmos, não só naquilo que Deus coloca em nossas mãos como dons e talentos, mas até mesmo em prosperar financeiramente. Tem pessoas que olham tanto para o que as outras pessoas têm e não conseguem se dar bem na vida, na vida financeira, né? Seja no trabalho. E muitas vezes o que é que acontece? Há pessoas que, por um lado, conseguem fácil, e também há pessoas que conseguem trabalhando, ou seja, do suor do seu trabalho. Então, isso acontece também. Então, devemos ter um grande cuidado com isso aí. Eduardo colocou o seguinte: os crentes hoje não amadurecem com as situações as quais Deus permite que passem, com o intuito de crescerem na graça, na fé e no conhecimento. Agem como crianças mimadas, que é o que muitas igrejas estão criando, cristãos mimados. Tem um pastor que ele bate muito nessa tecla, que é o pastor Renato Vargens. Ele até esses dias lançou um livro, né, sobre alguma coisa sobre o cristão e o leite espiritual, algo desse tipo. Eu gosto muito de acompanhar ele. E é verdade. Com isso, essas igrejas têm criado modismo
e se distanciado da palavra e tem dado algo, algo que é frágil para as pessoas. Tem dado algo superficial. E quando essas pessoas se deparam com a realidade da vida, Eduardo, com a real situação da vida, então elas caem em desespero. Porque elas vivem num mundo de ilusão. E o que nós temos realmente que ter em mãos é o alimento sólido. Porque quando vierem as circunstâncias da vida, nós temos base. Nós sabemos em quem cremos. Quando nós entendemos quem é Cristo na nossa vida e o que Ele pode suprir, quando as lutas vierem, por mais que não tenhamos, nós sabemos que Cristo não nos desamparará. E, Bruno, vamos voltar aqui para... Não que nós não tenhamos fugido, mas vamos voltar agora para o foco do que estávamos falando. Jesus é o pão da vida. Esse é o sétimo ponto que estamos falando. Falamos na questão de dividir, de repartir, que há essa diferença. Então, pelo que eu entendi, dividir é matemático. É matemática pura. E quando eu reparto, isso é comunhão. Eu estou tendo comunhão. Não é verdade? E Jesus, ele está falando aqui que ele é o nosso alimento. O alimento espiritual, que é quem? Que é o Evangelho. Não é verdade? Então, os próprios que estavam ali, se nós observarmos aqui no verso de número 14, diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Ou seja, as pessoas não olharam Cristo naquele momento como o pão da vida, saciaria a fome deles. Mas Jesus, na verdade, queria falar não para os discípulos, não só para os discípulos, mas para aquela multidão e principalmente para nós, que o nosso alimento espiritual é o Evangelho. Por isso que ele se traz aqui ao texto como o pão da vida. O irmão Anderson colocou aqui: quanto ao favor de Deus, nunca peçam o que merecem. Eu acho que é porque... Pode falar, reverendo. Vou usar palavras do reverendo Augusto Nicodemos: porque não merecemos nada, o que merecemos é o inferno. Comente, Bruno. Todos nós merecemos o inferno. Então, quando nós pedimos a Deus aquilo que merecemos, tem que ser em Cristo. As promessas de Deus, nós podemos pedir a Deus de forma humilde, nós podemos orar ao Senhor, mas tudo que recebemos é por graça sempre, e por mérito nada. Que nós merecemos é o inferno. Acho que é isso que eu creio que sim. Eu creio que sim. Na verdade, algumas pessoas ficam enfurecidas quando ouvem pessoas falarem isso. O que eu mereço é o inferno. Na verdade, quando nós falamos isso, nós não estamos zombando. Ou nós não estamos criando alguma forma de encaixar no Evangelho. É porque, na verdade, o que era destinado a nós era o inferno. E o que Bruno falou aqui: Deus, em amor, Ele dá o seu Filho Jesus Cristo, Ele se doa para morrer em nosso lugar. Então, essa era a nossa realidade. Mas pela graça e misericórdia de Deus, que Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas o que estava destinado a nós era o inferno. Então muitas pessoas falam o seguinte: porque nós cremos na predestinação. Muitas pessoas até já chegaram para mim e falaram o seguinte, talvez eu entre aqui em algo que não tenha nada a ver, mas falaram o seguinte: quer dizer que Deus, Ele escolhe algumas pessoas, um grupo para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Mas na verdade a minha pergunta em resposta a isso, eu trago uma pergunta. Quer dizer que se Deus, então, seria injusto se Ele jogasse todo mundo no inferno? Não, porque o que era destinado a nós era o inferno. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia... Não é verdade, Bruno? É porque as filosofias humanas, elas sempre vão considerar que o homem nasce bom. Quem o corrompe é o mundo. Mas o mundo foi construído por pessoas
E essas pessoas, se tem um mundo corrompido, foi porque elas são corrompidas. O Evangelho, ele diz que todo homem nasce pecador e após a queda, que é como nós chamamos o pecado de De Adão. e de Eva, após o pecado entrar no mundo, todos os homens, eles estão caminhando para o inferno. E quando nós dizemos que o que nós merecemos é o inferno, é porque nós não vemos em nós nenhuma qualidade que nos capacite a conquistar a salvação. Tudo que recebemos por meio da fé, por meio da fé que nós recebemos de Deus, é graça. Tudo que nós recebemos quanto à salvação é graça. É bondade de Deus, é amor, é a expressão do seu amor eterno. Não foi algo que nós conquistamos. Na verdade, essa ideia de que nós vamos conquistar a salvação por meio de boas obras é o que toda falsa religião defende. Todo falso grupo religioso defende. O cristianismo original defende a salvação pela fé somente, pela graça somente. Isso faz com que eu não seja um ente que conquista a salvação. Quando eu ajo de forma boa, não é porque eu estou conquistando a salvação, mas eu estou exercendo, não um privilégio, mas um dever daquele que de fato foi convertido. Bruno, talvez algumas pessoas possam estar nos assistindo ou nos assistirão depois, e aí vocês levam tudo para o meio, para o lado do calvinismo, né, da predestinação, mas deixa eu citar algo aqui que estamos falando, que falamos sobre egoísmo, sobre inveja. Deixa eu falar aqui. Talvez você pense aí, deixa eu citar um exemplo. Talvez você seja uma pessoa que você sempre estudou, sempre acordou cedo, fez suas tarefas, estudou e sempre almejou entrar numa faculdade. E aí você estuda e você consegue entrar na faculdade. E aí você pensa pelos meus méritos, porque eu estudei. E aí você consegue, termina a faculdade, você se forma, você faz um doutorado, e aí você é um expert, você é alguém que domina bem na sua área, mas aí você diz, eu conquistei. Foi pelos meus méritos. Amém. Amém. Eu não estou tirando nem o mérito teu. Certo? Mas deixa eu só te lembrar de uma coisa. Quem lhe deu saúde, certo? Para você estudar, quem lhe sustentou, eu não estou falando aqui financeiramente, que talvez até tenha sido, né, prover os meios, Deus tenha provido os meios para você, talvez para os seus pais, porque quando Deus ele faz, quando Deus ele quer, ele provê os meios. Então Deus ele proveu os meios para que você pudesse ter a disponibilidade, a saúde para estudar, né? Lhe ajudou, te livrou em vários momentos para que você chegasse onde você chegou. Então eu creio que o ser humano, principalmente um cristão, ele não pode chegar ao topo daquilo que ele alcançou e disse, foi pelos meus méritos, sem pelo menos quer que ele diga, né? Sem pelo menos ser, ele dizer assim, Deus, obrigado porque até aqui o Senhor sustentou. Então até nisso nós devemos enxergar a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas, o cuidado de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas. Ou seja, foi esforço, foi. Até porque se você não tivesse se esforçado também, você não tinha chegado a lugar nenhum. Nós não estamos tirando aqui esse mérito, certo? Isso chama-se responsabilidade humana. Mas também você deve ver que Deus foi o meio, né? Ou ele usou meios te livrando, te capacitando, te dando saúde para você chegar onde você chegou. Então é aquela questão de dar graças a Deus, né, Bruno? Todo cristão genuíno, ele não atribui a si próprio a conquista da salvação. Se você e é justamente por isso que eu acho que a gente está falando isso. Se você vir por aí algum desses novos pregadores loucos que tem na internet, que diz que você merece a salvação, que diz que você vai conquistar a salvação, que ela depende de você, sua salvação.
Isso é heresia. Eu vou dar nome ao boi. Isso é heresia. Quem defende isso está extremamente equivocado. Essa pessoa pode me odiar, mas você não entendeu partes fundamentais do Evangelho. A verdade é essa. A gente tá falando essas coisas para que as dessas ideias que o Evangelho condena. Estude a Bíblia. Romanos, Gálatas, Hebreus. Estude a Bíblia, veja, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: temos que usar o costume que os crentes de Bereia usavam. O que é que eles faziam? Quando eles viam alguém falando, alguém pregando, eles iam lá e olhavam se aquilo estava nas Escrituras. Isso devemos fazer. Isso devemos fazer para ver se realmente está, se está certo, se está correto, beleza. Se não está, olha, não dá crédito. Tá bom? Vamos continuar aqui. Bruno, o nosso 8º ponto. Problemas com a ideologização do milagre. Ou seja, houve de certa forma, essa questão mesmo sobre o milagre. Eu quero ler um texto, uma ideologização do milagre. Houve isso mesmo? Eu quero ler aqui o verso 6 do capítulo 6 do Evangelho de João. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para acontecer. O que é que acontece? O Evangelho de João, capítulo 6, verso 6, diz que Jesus, né, a todo tempo sabia o que ia fazer. Então, o protagonista da situação aqui é Jesus. E não o dever de repartir o pão. Bruno, o que foi repartido por Jesus foram os pães e peixes, especificamente. O texto diz que sobrou comida, mas isto não dependeu da generosidade humana, mas da divina e da sobrenatural de Deus. Lembrando aos irmãos que tudo que nós comentamos está no livro que foi sorteado semana passada. Então, o tópico 8, ele refere-se ao capítulo 8 do livro que foi sorteado, de título Quando Pouco é o Bastante. Então, o autor do capítulo 8, porque o livro que foi sorteado, ele tem 10 autores e 10 capítulos, cada autor dando uma perspectiva sobre o livro. O autor do capítulo 8, ele diz que nós não devemos utilizar milagres para fundamentar a ideologia nenhuma. O verso 6 do capítulo 6 diz que o Senhor Jesus já sabia que o milagre que ele ia fazer, a multiplicação. Só que ele, para colocar Filipe à prova, ele queria... A fé dele não está fundamentada naquilo que é correto, mas ele observava as circunstâncias e... Pastor, se a gente parar para observar as circunstâncias, nós vamos ser igual os discípulos do caminho de Emaús, que só viam a desgraça. Nada dá certo, nada presta, eu sou amaldiçoado, minha fé é vã, acabou a minha esperança. Então, o Senhor Jesus, ele chama Filipe naquela situação para ensinar Filipe. E ele já sabia o que ia fazer. Então, utilizar o cristianismo ou os milagres para fundamentar ideias humanas de qualquer ideologia que for é equivocado, porque a intervenção é sobrenatural, a partilha que existiu, ela fundamenta-se no sobrenatural e não na generosidade humana. Ao contrário, o que o texto vai mostrar aqui é que os humanos eram totalmente sem noção do que ia acontecer. E no final, por causa da intervenção milagrosa de Cristo, não só aquele pouco se tornou muito, como sobrou 12 cestos. Mas isso não foi porque os humanos habilidosamente interviram na situação, mas porque Jesus estava ali e já tinha essa intenção. Então cabe a nós sermos solidários com os outros? Sim, mas porque fazemos isso para a glória de Deus somente. Lutero afirma que Deus, isso é uma frase de Lutero, ele vivia uma frase, um mundo mais campal do que o nosso.
ele diz que Deus ordenha a vaca por meio daqueles que fazem o ofício de ordenhar a vaca. Ou seja, como é que eu serei usado por Deus? Quando eu me disponibilizar a ajudar o próximo, a fazer o bem ao próximo, a alimentar o próximo. Quando eu faço isso, eu estou sendo usado por Deus, ainda que não apareça nenhuma manifestação física, mas Deus me usa por meio do meu ofício. Então, se seu ofício é ajudar as pessoas que passam fome, então faça isso para a glória de Deus, confiando em Jesus Cristo, não olhando para as circunstâncias, mas não torne disso um fardo ideológico sobre as costas do cristianismo. Então, a perspectiva dada do capítulo 8 sobre o milagre é esta. Se tiver dúvida, mande aí no... A Maria Eduarda colocou o seguinte: a distorção das escrituras está cada vez mais nítida e ganha mais espaço por levar uma mensagem diretamente ao ego do humano. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas para que continuemos firmes na fiel escritura. É verdade. Isso é uma grande verdade. Bruno, cabe a nós sermos solidários em obediência a Jesus e não misturarmos nenhuma outra ideologia a essa questão. Porque quando eu vou citar um texto aqui, que é 1 João 3, 16 e 17, que diz que nós vamos conhecer o amor de Deus sabendo que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e viu seu irmão padecer necessidade, e então ele fecha seu coração, então como é que nele tem o amor de Deus? Então o amor de Deus ele é expresso porque Cristo ele se responsabilizou e há uma ação. Então ele vai dizer, o amor, é como se ele estivesse dizendo que o amor ele não deve ser só de palavras. Eu tenho sim uma responsabilidade para com quem passa necessidade, mas eu faço isso como expressão do amor de Deus. Não devo fazer o bem ao próximo por causa de qualquer outra ideia que não seja a exaltação de Cristo e a verdade do Evangelho. Porque do contrário, eu vou estar abraçando uma ideia que não glorifica Cristo, então eu vou usar Cristo apenas como um fundamento, um pilar para fundamentar uma ideia. Isso é errado. Eu não devo olhar para a Escritura com minhas ideias pré-concebidas e buscar no Evangelho o fundamento para minhas ideias. Eu tenho que retirar os meus fundamentos do Evangelho. Não já chegar com eles e usar Jesus para fundamentar o que eu penso, o que eu acho do mundo. A minha cosmovisão ela tem que emergir da Escritura para mim. E não eu já chegar com a minha e enfiar Cristo ali. Não. Eu tenho que entender cada texto dentro do seu contexto. Porque do contrário, se eu já chegar com um pensamento pré-concebido, como o de que por exemplo, se eu chegar diante de Romanos, do livro de Romanos, crendo que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe, eu vou dizer não, o livro de Romanos está errado. Então eu tenho que ir ao Evangelho, crendo que do Evangelho eu vou tirar a minha visão de mundo. Aí eu vou ser um cristão. Do contrário, eu vou ser alguém mundano que está usando o cristianismo para fundamentar ideias. Eu acho que, Bruno, eu vou trazer um assunto aqui que hoje tem sido polêmica no nosso meio, no meio evangélico, que é algo que tem se difundido, que é a teologia do coach. Do coach? Eu acho que se encaixa muito bem nessa questão do coach. E pastor, e se eu lhe confessar que eu fiz o curso de coach? Foi mesmo? Foi. Meu irmão. Não, mas... eu fiz o curso de coach completo. Mas a teologia do coach é justamente isso. Eu tenho uma ideia e eu vou buscar no Evangelho um fundamento para isso, usando o Evangelho não para a glória de Deus, mas para a glória do homem. Do homem. Erradíssimo. Para encaixar na necessidade ou para suprir aquilo que o homem queira. Deus me defenda eu sair dizendo em lugar nenhum que eu sou coach, pastor. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que vão dizer é um coach gordinho. Um coach que não serve nem para si mesmo. Né? Então deixa quieto, eu não sou nada. Eu fiz um curso só por curiosidade de informação. Bruno, então, cabe a nós sermos solidários em obediência a Jesus e não misturarmos realmente, né?
O que você falou foi muito interessante. Vamos agora para o nosso nono ponto, que é os 12 cestos. Primeiro, foi para cada discípulo? Os cestos? Os cestos? Deus é abundante. Eu vou fazer um monte de pergunta aqui agora. Eu vou bombardear você. Primeiro, foi para cada discípulo? Pastor, eu vou pedir ajuda aqui aos irmãos dos comentários para que eles deem sua visão. Mas eu acho que não. Eu acho que o que sobrou, ainda que tenham sido 12 cestos, isso são suposições. Mas eu acho que quando chega André e Filipe, eles chegam na perspectiva que é impossível. E Cristo diz como é suficiente para todos e ainda sobra para vocês todos que só observaram e não fizeram nada. Então eu acho que eu sempre volto para essa ideia. Se disponibilizar com confiança, mesmo sem saber como é que vai ser, que vai acontecer, mas dizer assim, se precisar, eu não sei o que eu faço, mas o Senhor me diz e eu faço. Essa é uma forma de se posicionar melhor do que dizendo, acho que vai dar errado. Então, eu acho que não era necessariamente um cesto para cada discípulo, mas era uma demonstração que a fé daqueles irmãos não estava fundamentada em Cristo necessariamente, mas nas circunstâncias, no que elas apontavam. Ok. Deus é abundante, mas não desperdiça seu poder? Deus é abundante. Eu falei que eu ia lhe bombardear. Eu não acredito que Deus desperdice seu poder. Ele sabe tudo que faz. Ele é de infinito conhecimento. Aqui o texto diz que quando sobram os peixes e pães, todos comeram à vontade, estavam satisfeitos. Aí Jesus diz, segundo João, agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Então existe sim a teologia que diz que Deus derrama do seu poder de forma tão abundante que todo o seu poder derramado é de certa forma desperdiçado. Eu não acredito que Deus desperdice seu poder porque... não que ele não possa, que ele tem poder demais, mas... ele é inteligente, infinitamente inteligente. Então ele não joga seu poder como quem joga um balde de água em alguém, mas ele vai tratando conforme a sua infinita sabedoria. Então tudo que ele faz com propósito. Então eu não acho que ele desperdice seu poder, ainda que ele é abundante. Quando nós dizemos que Deus é abundante, não significa que ele desperdiça seu poder. Eu já ouvi isso. Deus derrama tanto poder que ele desperdiça. Não. Bruno, cada vez que eles comeram do que sobrou, lembraram do ato divino daquele dia. O livro traz essa ideia. Traz. Não é? Quando Deus nos abençoa com algum milagre, sempre que nós utilizamos dele, nós lembramos da bondade de Deus. Eu tenho um exemplo pessoal. Uma vez eu orei ao Senhor pedindo um violão. Minha mãe não tinha como comprar para mim porque ela ganhava pouco. E eu pedi a Deus um violão. Senhor, me dê um violão. Eu quero aprender a tocar. Pastor, eu era tão maluco que eu andava fazendo as notas no ar. Eu não tinha um violão para testar. E eu pedi um violão. E o irmão do meu avô chegou para mim e disse, Bruno, tá aqui. Isso no outro dia de manhã. Tá aqui, R$500. Você vai lá em Natal e compra um violão para você. Aí eu disse, tá certo, amém. Fui morrendo de felicidade com meu tio. Comprei o violão. Comprei todos os acessórios que precisaram. Ainda sobrou R$200. Porque eu encontrei um violão muito bom. Que ele disse que tinha um problema. E por isso esse violão baixou de preço. Baixou muito o preço. Eu consegui comprar ele bem baratinho. E nunca deu problema na minha mão até hoje. Esse violão. Nunca. Subi, desci, caiu, derrubaram. Nunca deu problema. Então, sempre que a gente vê um milagre de Deus na nossa... e outros milagres que eu posso contar. Sempre que a gente vê isso, a gente lembra de que Deus, ele é vivo. Ele está vivo. Ele ouve nossas orações. Ele é nossa esperança. E que ele pode agir em nossa vida. Então, quando
eles comeram desses 12 cestos que sobraram, eles lembravam sempre do ato divino daquele dia. Que bom, isso é maravilhoso. Agora, Bruno, muitas vezes temos pão, mas temos compaixão? Isso aqui talvez gere comentários, gerem dúvidas, gerem perguntas. Temos pão, mas Muitas vezes temos pão, mas será que temos compaixão? pastor. Nisto, o texto que você leu, né? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer, né, passar necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor? 3, 16, verso 17. Né? Agora, antes que você faça o seu comentário, e algum irmão talvez faça algum comentário ou pergunte em relação a isso, eu não creio que cristãos irresponsáveis se incluam necessariamente aqui. Bruno. No caso, se um irmão passar necessidade e eu fechar meu coração, como pode permanecer o amor de Deus? Isso, porque aí aqui cria-se a ideia de que todo aquele que necessita, nós devemos ajudar. Todo aquele que pede, que a igreja tem que ir que lá, a igreja tem que ir lá. E resolver o e problema. Muitas vezes eu já ouvi isso, né? Ah, porque o irmão está passando por isso e a igreja tem que ir lá, a igreja tem... eu não estou aqui dizendo que não é para a igreja ajudar, mas em muitos e muitos casos, talvez você possa até aqui trazer algo, porque o livro ele traz essa, como eu posso falar, ele traz uma visão, uma luz a esse texto, a essa questão, sobre isso. Capítulo 9. Não é verdade? A perspectiva do autor do capítulo 9 é que nós devemos ajudar os outros. Isso em vários sentidos. E quando alguém passa necessidade, inclusive nos livros que Paulo escreve a Timóteo, tem várias orientações sobre quais pessoas que passam necessidades devem ser ajudadas. Tem pessoas que... Isso naqueles contextos, quando nós entendemos direitinho, traz muita luz sobre isso. Mas eu acho que o que o autor ele quis dizer é o seguinte, do capítulo 9. Que às vezes nós fazemos escolhas que vão nos prejudicar. Nós não ouvimos os irmãos que aconselham. E nós colocamos nossa vontade acima de qualquer coisa e fazemos depois. Se damos mal, aí depois a igreja tem que resolver esse meu problema aqui. Não, às vezes a pessoa tem que mudar a sua vida por inteiro, porque quando não há uma transformação na pessoa, ela continua sofrendo por causa da sua índole, então a igreja resolve o primeiro, ela vai e faz de novo. Aí ela vai à igreja resolver de novo. Aí ela vai e faz de novo. Aí ela vai à igreja. Então, e quando um irmão ele é claramente irresponsável e vai sofrer por causa das suas escolhas, das suas más escolhas, depois de ter sido orientado, depois de ter sido aconselhado, e ele simplesmente fez ouvido de vendedor, ignorou tudo e fez o que queria fazer, se dá mal e depois quer que a igreja resolva toda a sua situação. Eu acho que a igreja, em amor, se disponibiliza para ajudar, mas eu não acho que a igreja tem que ser uma eterna resolvedora de problemas de cristãos imaturos e irresponsáveis. Eu vejo da seguinte forma: vai lá, ajuda, né, dá o peixe. Tá lá, tá passando dificuldade, né, vai lá, dá o peixe. Aí depois vem, olha, não tenho o que comer, tá aqui a vara e vá pescar. Eu creio que é uma forma, e muitas pessoas fazem isso, né? É o que Tim Keller diz, Tim Keller diz assim, que existem dimensões para a misericórdia da igreja.
A igreja ela ajuda quem precisa, dentro das suas possibilidades, com o amor natural dos irmãos, ela ajuda. Só que, se o irmão reincide, e a igreja vai de novo, e ele de novo, e a igreja vai de novo, o que vai acontecer? Nós vamos estar criando uma pessoa irresponsável com a fundamentação e apoio da igreja. Então, o correto seria o que o senhor disse: ajudar e então de ter algum mecanismo daquela pessoa se não precisar mais da ajuda. Então vai caber a pessoa ter maturidade e ser orientada. O Tim Keller diz que existem essas dimensões, que é dar o peixe e ensinar a pescar. Mas nós sabemos que existe, né? Tem pessoas que não ouvem conselhos, quebram a cara, né? E depois usam o próprio evangelho para pedir socorro, né? Por seus atos de responsabilidades, né? Então, e muitas vezes usam o texto, não, mas aí a Bíblia diz que lá na igreja primitiva eles dividiam as suas propriedades, vendiam suas propriedades, dividiam por quem passava. Então, isso realmente, o texto falava isso, mas havia um contexto para aquilo. Havia sim. Eu fui criado assim, pastor. Minha mãe disse: não conte comigo para nada. Esse é o pensamento da minha mãe. Dona Regina, um abraço para a senhora. Mas ela sempre, mas sempre que eu precisei, ela me ajudou. Só que ela já dizia isso, que era uma forma dela dizer assim: Bruno, seja responsável. Seja responsável. Existe uma perspectiva que eu não esqueço. Efésios 5:25. Homens, Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele se sacrificou por ela, ele foi responsável por ela. Então, homens devem ser responsáveis. Eles devem ser maduros, eles devem focar em amadurecer. Eles devem se responsabilizar para a igreja, pela igreja, lutar por seus casamentos, buscar a Cristo. Então, existe um chamado bíblico que aponta para Cristo como exemplo de amadurecimento. E nós temos que dizer aos jovens: se vocês passarem por real necessidade, nós temos que nos mobilizar para ajudar você. Agora, se você for uma pessoa imatura e irresponsável, que não quer nada com o evangelho, e ignora o evangelho e quer viver na sua irresponsabilidade, eu acho que o dever da igreja aí já não é mais fazer um assistencialismo. É dizer assim: nós vamos ajudar agora da seguinte forma: nós vamos tentar lhe capacitar para que você desenrole sozinho esse seu problema. Porque o problema não é da igreja, é da pessoa. Nós vamos ajudar você a resolver o seu problema. Fizemos uma assistência, agora você vai ser... O coach faz isso. Você vai resolver o seu problema. Mas nós nos responsabilizarmos por nós mesmos, sem ficar esperando da igreja um milagre. Eu acho que existe esta dimensão primária, que é o auxílio ao necessitado. Se eu posso fazer isso, eu devo fazer isso. Porque tem gente também, pastor, que auxilia quem é pobre e sai se gabando em todo lugar. Olha, existe. Tá vendo aqui, isso aqui é uma foto eu entregando uma cesta básica. Uma cesta básica. Tá vendo como eu sou uma pessoa boa? Aí sai... E aí você tá humilhando aquela pessoa, né? Sim, aí vai passar o resto da vida ajudando aquela pessoa. E aquela pessoa não pode fazer, sei lá, um vaso de cimento de uma planta, para ele vender o vaso de planta, para ele vender, para ele ter um emprego. Porque fazer cimento é areia, água e o cimento. Vai na internet de hoje, você mostra um vídeo como é que faz o vaso. Profissionalizar a pessoa que precisa da necessidade. Acho que essa dimensão não é abarcada pela igreja hoje. De dizer assim, a igreja, algumas igrejas hoje, elas se orgulham muito de ajudar, se baseiam basicamente nisso. E não estão erradas em ajudar, de jeito nenhum. Só que vão querer glória em cima da desgraça alheia. Eu acho que a perspectiva mais madura seria: vou em um primeiro momento ajudar você, e em um segundo momento ajudar você a andar com as próprias pernas.
E, na verdade, um dos braços fortes da igreja hoje é o assistencialismo, né? A igreja hoje ela é muito forte nessa questão de assistência social, né? Então, é uma marca da igreja, na verdade, de ajudar. Até porque o próprio Jesus ele fazia isso. E quantas vezes ele não fez, né? Só que aí ele talvez se encaixe no que nós vamos falar agora. E tem também pessoas. Ô, pastor, desculpe. Pessoas que estão na igreja. Desculpe ter interrompido o senhor, é porque. Não, pode falar. É justamente o que nós vamos falar agora. Ó, Jesus se retira Ele deixa os cestos em nossas em mãos. nossas mãos. Existem pessoas que elas precisam dentro da igreja, mas elas também não dizem. Não falam, Não existe, falam. existe. Tem gente que precisa de ajuda emocional. E eu acho, assim, isso é uma coisa minha. Eu acho que se tem na igreja profissionais que podem ajudar aquela pessoa orientando emocionalmente, eu acho que para a glória de Cristo, e não para seu enriquecimento financeiro, essas pessoas podiam chegar ali e ajudar aquela pessoa. Porque vai que pela ajuda ela consegue um emprego e depois ela contrata a pessoa para ficar. Exatamente. Mas todos os nossos Foi dons, abençoada e é bênção na vida de outras pessoas. eu acho que quando nós usamos todos os nossos para o serviço da igreja, nós vamos ter uma igreja abençoada. Agora, cabe a nós nos dispormos a utilizar aquilo que nós sabemos, porque o nosso pouco com Deus é o bastante, e as pessoas às vezes não pedem. Então, cabe também a orientar a pessoa. Se você precisa, então comunique aos santos a sua necessidade. É o que Paulo orienta a fazer. Também tem gente verdade. Eu conheço, Bruno, eu conheço uma pessoa hoje que é um grande empresário e assim, ele estava passando uma grande necessidade, não conseguia emprego, era muito tímido e a timidez era era o maior, acho que pivô para ele não conseguir um trabalho. E aí um irmão soube que ele tinha um talento grande para fazer certa coisa. E aí um irmão da igreja chegou, né, ajudou, né, foi lá, ajudou, né, fez aquilo, deu peixe. Aí depois chegou para ele e disse: meu irmão, eu vejo que você trabalha tão bem com isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir uma matéria-prima para você fabricar isso e hoje ele emprega, eu creio que umas 30, 40 pessoas, tem uma fábrica, entrega, e ele disse, Deus me abençoou e eu abençoo outras vidas hoje, porque um dia eu fui abençoado. Mas ele lembra de que aquela pessoa chegou, deu o peixe a primeira vez. Ele disse: se eu tivesse ficado recebendo peixe, eu não abençoava vidas da forma que eu abençoo hoje, porque eu estava sempre vivendo naquela vida de sempre esperar receber o peixe. Mas o irmão chegou e me deu a vara, né? E aí disse: olha, você vai agora pescar. Porque é aquela perspectiva que o Senhor Jesus estava querendo ensinar a Filipe, a André. Isso. Ele viu uma circunstância, nada dá certo. Aí chega na igreja, nada dá certo, minha vida não presta, nada dá certo, tudo dá errado. Aí a gente escuta: e agora? O que é que você vai fazer? Vai ficar em casa reclamando? Então a perspectiva tá certo, você tá ali reclamando da sua vida, ok. Mas é só isso, você não vai fazer nada. Então, acho que às vezes nós focamos na circunstância, mas não naquilo que nós podemos fazer. Quando na verdade, se a gente parar para pensar, a gente pode fazer muita coisa. Verdade. Amém. Vamos para o nosso 10º e último ponto. Eu quero ler o verso 13, 14 e 15. Assim, pois, diz o texto, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aí o verso 15 diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Bruno, o 10º ponto, ele traz uma ideia muito bacana e que completa
o que acabamos de falar e que fecha esse círculo, que diz: Jesus se retira e deixa os cestos em nossas mãos. E aí Jesus agora diz o seguinte: a responsabilidade agora é de vocês. O que é que vocês vão fazer com esses cestos? Né? Exatamente. Quando nós somos chamados pelo Senhor para nós aprendermos e termos uma mudança de consciência, esse chamado é para que a gente se responsabilize, cresça, amadureça e trabalhe. O chamado cristão não é só um privilégio, é um chamado ao serviço. Ide. Então, é necessário esforço, é necessário que eu saia da minha zona de conforto e eu vá buscar obedecer a Deus através das minhas ações. Então, aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus ele fez um milagre, toda a orientação, todo o ensino dele foi passado, ele então vai se retirar e os cestos ficam com os discípulos. Ele sai e deixa aquela responsabilidade. Porque o chamado de Deus e o ensino dele deve fazer com que nós sejamos agentes ativos e não passivos no reino. Quando nós somos só passivos, ficamos esperando cair do céu um milagre. Não vai acontecer. Se você espera que na hora da dificuldade apareça o Batman e os Power Rangers para resolver sua situação, você vai se dar mal. Você tem que se tornar um agente da graça ativo, que vai agir de acordo com a consciência do Evangelho. Porque muita gente que comeu aquele pão ali não tem consciência de nada da graça de Deus, naquela multidão. Mas quem tem a consciência de que é chamado para servir, para se disponibilizar e para agir, então você agora tem uma responsabilidade. Consciência transformada requer necessariamente ação. Mais alguma coisa? Só. Bem. Nosso irmão Eduardo colocou o seguinte: lembrando que a ação deve vir acompanhada de oração. Sim. Para que não seja vã, porque sem comunhão, sem a presença dele, de nada adianta. Tudo por ele e para ele. Que maravilha, glória a Deus, sem Exatamente. ele nada somos ou podemos fazer. Isso é verdade, irmão Eduardo. Interessante que quando nós trouxemos aqui o tema, baseado no livro, né, quando pouco é o bastante, e o tema foi a provisão de Deus por meio de nós. Talvez agora você que acompanhou o estudo passado e acompanhou esse, você esteja agora talvez compreendendo o que o fechamento do capítulo 10, né? Jesus se retira e deixa os cestos em nossas mãos. E agora? O que nós vamos fazer com esses cestos? O tema, ele fala sobre isso. A provisão de Deus por meio de nós. Ou seja, agora é a nossa hora de pegarmos esses cestos e o que vamos fazer com ele. De tudo que nós aprendemos aqui. Então, por isso que eu falo, se nós não aplicarmos as verdades da palavra de Deus sobre a nossa vida, aquilo que nós aprendemos, o conhecimento que nós muitas vezes temos, ou achamos que temos, né? Se nós não aplicarmos na nossa vida, então de nada adianta. Não adianta se você tem conhecimento, se você não aplicar isso na sua vida. E principalmente repartir com os outros. Não é verdade? A irmã Baiana tá rindo aqui, disse: Batman e Power Rangers, esse Bruno. Verdade, Baiana. Eu dou um exemplo, pastor. Uma vez eu estava dando aula aos jovens e eu comentei o seguinte: você tem um GPS e você vai para uma viagem para um local que você não sabe onde é. Aí você não usou o GPS. Eu não quero usar o GPS. Eu vou descobrir aqui. Eu vou descobrir aqui na intuição onde é o lugar que eu vou. Aí você vai no carro. Aí você foi para um lugar totalmente errado. Aí o cara do carro disse: eu vou fazer uma oração. Senhor, teleporta meu carro para o local. Não vai acontecer. Não vai. Seu carro não vai ser teleportado. Você era para ter usado a ferramenta que tinha disponível. Então, nós negligenciamos as ferramentas. Nós negligenciamos a ação e abraçamos olhar para as circunstâncias
de forma passiva, me sentindo o mais desgraçado dos homens. Então, é aquele chamado que Cristo vai fazer. E agora, onde vamos comprar comida para esse povo? A resposta correta era: me disponibilizo para agir e vou agir com confiança. De forma inteligente, mas confiante que Cristo vai me orientar. Então, não adianta nós negligenciarmos as circunstâncias, as ferramentas que Deus dá e acharmos que vai acontecer um milagre e vai resolver a situação. É verdade. E muitas vezes isso tem acontecido. Jesus tem perguntado para nós: onde tem os pães? Onde vende pães? E a nossa resposta tem sido: mas nós não temos dinheiro para comprar. Né? Mas a nossa resposta tem sido isso: não temos acreditado na pergunta. É que quando Cristo vem com essa pergunta, ele vem com uma proposta. Né? Então, muitas vezes não temos levado isso a sério. Então, possamos pensar nisso, meus queridos, e lembrar que Deus ele nos usa para que por meio de nós também venha a provisão, certo? Seja o sustento para alguns, seja o ensinamento para outros, seja meio de que Deus nos usa como instrumento para a salvação, né, de outras vidas, de falarmos do Evangelho, de trazermos pessoas a Cristo para que ele faça a sua obra. Então, de certa forma, nós somos esses agentes, né? Então, por isso que a proposta do livro é a provisão de Deus por meio de nós. Agora, será que nós estamos dispostos a sermos esses agentes? Não é verdade? Então fica aí a pergunta. E o que é que nós vamos fazer com esses cestos? Que Deus te abençoe, que Deus possa ter falado ao seu coração através desses 2 momentos, sábado passado, hoje também. E isso, Bruno, nos leva a uma reflexão. Uma pergunta. Mas a pergunta não é eu perguntando para você. A pergunta não é você perguntando para mim. A pergunta é eu perguntar para mim mesmo: o que é que eu estou fazendo na obra do Senhor? O que é que eu estou fazendo dentro da igreja? Será que eu tenho sido um instrumento? Será que Deus tem me usado para que a provisão dele seja através de mim para outras vidas? Então é uma pergunta que eu deixo aqui, certo? Para cada um de nós refletirmos sobre isso. Né? O que é que nós vamos fazer com os cestos? Que Deus te abençoe. Nós vamos partir agora para o sorteio do livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur. Foi o livro que foi assim escolhido pelos irmãos sábado passado. Maiana colocou: já acabou? Já, mas não se preocupe não, vamos programar outro estudo aí, outro momento bem bacana aí para estarmos assim interagindo com vocês, não é verdade? Então, a nossa irmã Giovana está só ali cortando os papeizinhos para fazermos aqui o sorteio e vamos sortear este livro, tá? Que foi escolhido. O nosso irmão Eduardo Putou colocou: como é bom sermos impactados pela palavra. Irmão Eduardo, louvado seja Deus pelo seu pensamento, que infelizmente tem pessoas que não pensam assim, né? Tem pessoas que ouvem, entra aqui e sai aqui. E é bom quando a palavra nos causa um impacto, quando a palavra de Deus, seja por meio da pregação, seja por meio de um estudo, né, conseguimos absorver alguma coisa e dizer: não, isso aqui é para mim, isso aqui foi para mim, eu preciso usar isso aqui para mim. Né? De que forma eu tenho servido no reino, o que é que eu tenho, de que forma Deus tem, assim, que eu tenho me disponibilizado nas mãos do Senhor. Então são perguntas que cabem diante de um estudo desse. Então isso é
maravilhoso. Isso é muito bom. Agora colocou, com certeza, saímos daqui hoje mais ricos, isso é verdade, ricos em conhecimento, né, daquilo que Deus faz nas nossas vidas, como também ricos em saber daquilo que Deus pode fazer, né, não só nas nossas vidas, mas por meio de nós. Então isso é maravilhoso, não é? E aí, Bruno, vamos fazer o sorteio? Vamos, sim, senhor. Senhor, puxa ou eu puxo? Puxa aí, puxa aí. Vou fechar o olho pra ninguém dizer que eu tô pegando um papel que eu vi de quem é. Acho que puxou 2. Eita, deixa eu misturar de novo. Só um, pronto. Veja aí quem foi. Flaviana e Anderson. Flaviana e Anderson, nossos irmãos Flaviana e Anderson, ganharam aqui o livro, 12 Homens Extraordinariamente Comuns, certo? De John MacArthur, tá bom? Quando eu for, eu levo, né? Somos vizinhos aí, né? Moramos perto, então quando eu for, eu levo o livro aí para vocês, tá bom? Bruno, aquelas duas devocionais. Sim, as devocionais. Estão aqui. Tem duas devocionais aqui. Nós estávamos falando no início. E nós vamos fazer o sorteio dessas duas devocionais. Para você não ficar triste aí. E vai uma cruz. É 5 solas de Reforma Protestante. Teologia Bíblica, todo mês. Então, isso aqui é um momento gostoso, certo? E nós vamos sortear também. São 2 momentos devocionais, certo? Você pode usar aí para o seu momento de devocional, tá bom? Vamos fazer mais 2 sorteios. Puxa aí, Bruno. Deixa eu botar aqui, Bruno, para o pessoal não achar que tem marmelada, né? É verdade. Maria Eduarda Guedes. Maria Eduarda, olha aí, ganhou uma devocional, a bom da Box 95. Vamos. Olha, oferta Box 95. Vamos outro, Bruno. Outro. Vou misturar aqui. Opa, pega esse que caiu. Aliete Cordeiro. Nossa irmã Aliette ganhou a outra devocional da Box 95, tá bom? Então, Bruno, os irmãos, eu levo as devocionais e entrego para os irmãos, tá bom? O livro também eu levo e entrego assim para os nossos irmãos Anderson e Flaviana. Bruno, mais uma vez eu quero agradecer pela sua disponibilidade em preparar o estudo. Quando você me falou que tinha um estudo em relação a esse tema, eu fiquei muito feliz porque é um tema hoje que ele tem tudo a ver com a realidade da igreja, ou seja, do povo de Deus, né? Então, que devemos lembrar disso a cada dia, né? Que da provisão de Deus por meio de nós, ou seja, por meio do seu povo. Devemos lembrar disso a cada dia, que Deus, ele necessariamente ele não precisasse e nem precisa, mas ele nos usa, ou seja, somos vasos e ele derrama sobre nós para que assim venhamos transbordar sobre a vida de outras pessoas. Então isso é maravilhoso. Bruno, muito obrigado, Gilvânia, mais uma vez cederem o espaço, estarmos aqui. O estudo, a nossa escola bíblica tem sido uma bênção, uma maravilha. Que Deus continue nos abençoando. Amém, pastor. Inclusive, nessa devocional aqui do café, do bule, acho que em algum lugar aqui tem um convite assim, chame pessoas para você conversar sobre alguns temas interessantes e falar do evangelho. Então, quem for receber os devocionais, chame alguém, converse, tome um café com alguém após a pandemia e evangelize. E resumindo o que eu tentei dizer com uma frase,
é que compartilhar, repartir, necessariamente exige sacrifício, esforço pessoal. Então, Deus abençoe todos. Para mim foi muito bom esses momentos de estudo aqui. Eu cresci bastante. Parabéns para quem ganhou o livro. Quem não ganhou, se Deus quiser, Deus abençoará a Igreja Presbiteriana com mais livros e a gente pode, no futuro, fazer mais sorteios. Amém. Amém. Nosso irmão Eduardo colocou o seguinte: pastor, traga pelo menos a cada 15 dias uma palavra para os casais. Amém. Amém. Obrigado na proposta de tema aí. Isso na verdade, eu tô querendo ver se faço um momento com o nosso irmão. Vou ver se procuro esses dias falar com ele. Rodrigo, presbítero Rodrigo, lá de Currais Novos, da Igreja Presbiteriana do Parque Dourado. Ele, por várias vezes, esteve aqui conosco na nossa igreja, aqui falando para os casais, e tinha uma palestra para casais, um encontro, e na verdade nós iríamos retornar aos trabalhos com os casais, e nós fazíamos todo mês, uma vez por mês, e vinha sendo uma bênção. E ele estava programado para trazer uma palavra para os casais, tinha o tema e tudo, e aí, em questão da pandemia, nós acabamos assim, não fazendo, mas vou entrar em contato com ele, e quem sabe aí, não próxima semana, mas quem sabe aí, dependendo da agenda dele, possamos assim estar trazendo uma palavra para os casais, tá bom? Boa sugestão, muito obrigado, tá bom, Eduardo? Que Deus os abençoe. Vamos orar. Bruno, vamos orar. Quero convidar você para orar conosco nesse momento, tá bom? Que Deus possa realmente ter falado no seu coração, que você possa ter o que você ouviu se você esteve conosco semana passada, se não esteve nessa aqui, com certeza muita coisa ficou, né? E que você possa dizer assim, eu vou usar, né, para a honra e glória do Senhor. Eu vou aplicar na minha vida e usar em prol do reino, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado, ó Deus, pelos estudos que foram ministrados aqui, os 2 módulos, ó Deus, em relação ao livro, e que o Senhor a cada dia traga-nos conhecimento, mas que esse conhecimento, Senhor, acima de tudo, possamos aplicar na nossa vida, para que assim possamos ser canais de bênção, Senhor, na vida de outros, para que assim, ó Deus, possamos, através de nós, Deus possa usar para que outras vidas possam ser abençoadas. Obrigado por cada um que esteve conosco, derrama da sua graça, misericórdia, ser com cada vida, cada lar, cada família. Ó Deus, que o Senhor possa derramar da tua provisão sobre aqueles que necessitam, estejam passando por lutas, por dificuldades, por necessidades. Nós sabemos que tu és o Deus da provisão, ó Deus, e nós cremos, Senhor, nós cremos que tudo isso vai passar, que logo, logo nós teremos o privilégio e a oportunidade de nos reunirmos presencialmente, estarmos juntos com os irmãos, mas enquanto isso não acontece, não nos ajuda, ó Deus, a usarmos desse meio, ó Deus, dessa ferramenta que é a internet, para que assim possamos proclamar o teu evangelho, edificar vidas através, ó Deus, desse meio e principalmente por meio da tua palavra. Muito obrigado, cuida dos nossos lares, nossas famílias. Ó Deus, muito obrigado pela vida de Bruno, de Gilvânia, pelo seu lar, pela sua casa. Ó Deus, que o Senhor derrame bênção sobre a vida dele. Muito obrigado pelas pessoas que participaram. E, ó Deus, pela oferta ó Deus, dos livros, das devocionais que o irmão Bruno fez aqui. E que, com certeza, vai abençoar outras vidas. E que o Senhor possa estar, ó Deus, nos constrangendo a perguntarmos a nós mesmos: o que eu vou fazer com aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos? Então possamos refletir sobre isso, pensarmos e agirmos. Deus colocou cestos em nossas mãos. O que é que vamos fazer? Então, há uma provisão de Deus por meio de nós, ou seja, por meio do seu povo. Que possamos então nos dispor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Nos abençoe, nos guarde, nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus queridos. Um bom final de semana a todos. Lembrando que amanhã nós temos nosso culto de oração, nosso culto de louvor e adoração amanhã às 7 horas da noite, direto da igreja, tá bom? Por enquanto, ainda nós continuaremos com as nossas lives, tá bom? Eu creio que esse é um momento, algumas igrejas estão abrindo, vou até aproveitar esse espaço e fazer um comentário sobre isso. Algumas igrejas estão voltando às suas atividades gradualmente, mas eu creio que até enquanto vamos esperar também a posição do presbitério e algo né, que vem aí do governo do estado também. Mas eu creio que a nossa base, o nosso termômetro, eu vou usar assim, para voltar quando esses casos aí eles derem uma parada, derem uma estacionada, aí é que devemos pensar em voltar, tá bom? Enquanto isso, devemos orar para que Deus continue cuidando das nossas vidas, tá bom? Então, convido a você a estar conosco amanhã às 7 horas da noite e assim, juntos, louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos.